Oi, Alex. Oi, Josane. É uma alegria estar aqui e falar um pouco sobre o nosso segundo álbum, né? E Cantarei a Vida. E a gente quer compartilhar um pouco dessa nossa jornada com vocês. A nossa parceria começou lá em 2015, quando gravamos o nosso primeiro álbum de músicas que eu chamo MPB cristã. E na época eu queria gravar canções do grupo Vencedores por Cristo, que foi meu companheiro na minha adolescência e juventude, canções que eram especiais para mim e que fossem compostas por brasileiros e originalmente escritas em português. Porém, quando meu marido Marcelo Pimenta me incentivou a gravar, eu jamais imaginaria que os seus arranjos, Alex, fossem ficar tão lindos, tão cheios de técnica e sensibilidade. Eu me senti privilegiada de ter a minha voz em canções e arranjos tão lindos, mas também senti uma enorme responsabilidade, porque aquela música seria ouvida por muita gente. E logo depois do primeiro álbum a gente começou a pensar no segundo. Eu gostei tanto daquilo que não queria mais parar. O título desse segundo álbum, E Cantarei a Vida, é um verso de uma das canções que a gente gravou, chamada Enluarado, do Gladir Cabral. E eu queria que essa capa transmitisse vida. Então eu me lembrei das flores de cerejeira que chegam na primavera, lindas e exuberantes, colorindo parques e ruas, depois daquele inverno preto e branco. Então, num domingo ensolarado, eu fui até o Central Park, em Nova York, que fica meia hora aqui da minha casa, e tirei essa foto. A escolha do repertório foi um processo demorado, cuidadoso, mas também muito especial. A gente tem tantas composições excelentes e escolher apenas algumas não é fácil. A gente tentou mesclar músicas mais conhecidas com músicas inéditas. E para esse álbum a gente quis gravar canções que tivessem sido escritas por gente que a gente conhece. Pessoas que são nossas amigas. Então tem Nelson Bomilcar, Jorge Camargo, Gladir Cabral, Luciano Garruti, Guilherme Kerr e tem uma composição sua também, né, Alex? A canção que abre o nosso álbum é Paz e Comunhão, do Gladir Cabral, que talvez seja uma das músicas mais cantadas nas nossas igrejas. Em 2020, durante a pandemia, a gente lançou um single com essa música e um vídeo que ficou lindo, e quem ainda não viu, o clipe está lá no meu canal do YouTube. Bom, a Paz e Comunhão é uma música que, para mim, ela já estava presente na minha vida já há muitos anos, antes até mesmo dela entrar para pro repertório aqui do disco. E é uma música que eu sempre gostei muito dela, e não só eu, como também todo mundo na igreja que eu frequentava gostava muito, porque ela meio que virou a música a mais tocada, assim, né? E a gente, então acabou assim criando inúmeros arranjos para essa música. Eu toquei em várias instrumentações diferentes, várias bandas diferentes. Inclusive o Gladir uma vez veio se apresentar lá e toquei com ele, que foi uma experiência sensacional também, que me abriu a cabeça também para uma nova forma de tocar essa música. Nossa, que jeito diferente que o próprio compositor toca, né? E passei por muitos anos, assim, essa música esteve comigo por muitos anos, toquei ela de várias formas diferentes, com bandas diferentes, mas para esse disco eu não queria que ela simplesmente tivesse mais um arranjo, mais uma gravação. Eu tenho um problema compartilhado com a Josane aqui, um certo perfeccionismo excessivo, mas que eu justifico com Colossenses 3:23, assim, sempre me guiou muito esse versículo, né, de sempre fazer tudo como se fosse para Deus, em tudo que se faz, né? E então, assim, eu sei, pelo menos a minha mentalidade, a minha intenção quando começa um arranjo novo é sempre de, como que eu posso
criar um arranjo que vai ser o melhor arranjo que essa música possa ter, e criar a melhor gravação que essa música possa ter, né? E não que isso sempre se torne realidade, mas é sempre a minha intenção, essa é a minha mentalidade, é o jeito que eu trabalho, sempre tentando fazer o melhor possível, né? E até expandindo, assim, a minha capacidade, assim, se eu tenho uma ideia na minha cabeça de uma sonoridade que eu quero atingir, se eu não sei chegar lá, eu tento aprender, tento descobrir como, e é né, e sempre tentando expandir o que é o melhor, assim, que a gente pode apresentar, né? Mas isso me guiou bem para esse arranjo especificamente, já no começo, na escolha da instrumentação, que é sempre para mim o primeiro passo, né, de quando eu vou escrever qualquer arranjo ou composição, é pensar para quem que eu vou escrever isso, né? E pensando na mensagem da letra, eu me guio muito por emoção quando eu faço música, né? Então, ainda mais que eu também tenho todo o meu trabalho de trilhas sonoras, para mim a música é basicamente a maior ferramenta para se evocar certas emoções no ouvinte. E eu pensei nisso, quais são as emoções que eu quero que essa música, que esse arranjo, né, transmita para as pessoas. E eu pensei de cara assim, as duas palavras que me vieram foi de leveza e beleza, né? Então, para isso eu recorri a instrumentos acústicos. Então, dessa vez eu não usei nada de guitarra, de teclados elétricos, nada. Eu pensei, não, vai ser muito interessante se a gente se manter com instrumentos acústicos, então violões, baixo acústico, piano acústico, percussão. E aí também tive a ideia de adicionar cordas, que eu acho que ainda mais para evocar essa coisa da beleza. Realmente, assim, uma orquestra de cordas para mim é uma das coisas que eu mais adoro escrever, para orquestra de cordas. E independentemente de saber como que a gente ia realizar tudo isso, eu falei, não, esse vai ser o melhor arranjo que essa música possa ter. Comecei a visualizar na minha cabeça esse arranjo, e então eu escrevi para depois ver agora como que a gente faz para gravar tudo isso, né? E aí, especificamente para essa música, eu gostei, eu já pensei ela de cara como uma abertura do disco. Então, desde a introdução e essa ideia que ele vai descrevendo meio que uma comunidade, assim, também, e coisa do nosso relacionamento com a natureza, com os bichos, com os passarinhos. E de cara, assim, eu já pensei numa espécie de introdução que fosse como se fosse um ajuntamento dos instrumentos, assim, né? Então, vim introduzindo cada instrumento pouco a pouco, e meio que vai um daqui, outro dali, veio essa coisa, meio que essa ideia de ajuntamento, assim, do povo chegando por uma jornada sonora que vai acontecer não só com essa música, mas com o resto do álbum todo, né? E até tem um pouco dessa ideia do voo também do passarinho, apesar como ele já traz essa imagem já de cara, né, de cuidar dos passarinhos. A música em 6x8 já tem um pouco dessa leveza e dessa ideia de um pouco de um voo, assim. Normalmente, se for ver pensando em trilha sonora, toda cena com voo normalmente é em 3x4 ou em 6x8. Essa coisa da valsa tem um quê de leveza, e com essa música especificamente, até uma coisa que ela vai ter um ritmo constante ali, mas é interessante o que eu fiz com a harmonia para também criar um pouco dessa imagem sonora de leveza, do voo. A harmonia, ela, na verdade, é bem estática, assim, né? O acorde, ele tem umas notas incomuns ali que estão praticamente, que acontecem, são tocadas o tempo todo, assim, quase como se fosse um pad constante. E é a linha do baixo que se movimenta, tem um movimento melódico, e dependendo de que nota que o baixo determina que acorde que é aquele, apesar das notas de cima estarem sempre meio que constantes, assim, né? Então é quase como se fosse a harmonia estática, é o passarinho ali, mas na verdade a linha de baixo que está correndo por baixo está trazendo essa movimentação do voo e tal. E, enfim, mais ou menos essa ideia que eu quis trazer com essa música, que é também a abertura do disco, né? Trazer essa sonoridade acústica, leve. Os instrumentos normalmente são sempre tocados de forma bem delicada, assim, a dinâmica eu acabo tive essa tendência de fazer a dinâmica bem mais pro piano, né, pro toque leve,
E até porque também pela essa característica feminina que você traz, né, com o seu canto, assim, de delicadeza, de leveza, e meio que foi essa a ideia, assim, que eu quis trazer com os instrumentos, com a produção, para criar né, esses sentimentos de leveza, delicadeza, e o que a gente sempre anseia em atingir, que é beleza, né, com a música. Então, tentar chegar ao mais belo possível. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso. Uma música que tem acompanhado minha vida desde que a conheci é Bendize, ó minha alma, de Jorge Camargo e Guilherme Kerr. Essa música é outra música que fez grande parte da minha vida, até mais do que Paz e Comunhão, porque essa eu ouço, eu lembro dela assim, desde que eu me conheço por gente, assim, então eu não sei nem que época ela foi composta exatamente, mas eu sinto que desde que eu existo, essa música existe junto comigo. E ela é uma música que realmente, se eu tivesse que escolher música, ela para criar um disco, né, de música cristã, com certeza ela teria entrado também, teria sido uma escolha minha, pessoal. Porque eu mesmo, quando eu era assim, menino, molequinho, ainda bem imaturo e não músico, eu ainda já tinha capacidade de reconhecer a beleza dessa música. Ela sempre me tocou e parece até que ela já veio até com a composição em si dela, já vem meio que com um filtro contra cantor ruim e músico ruim, porque toda vez que ela era cantada na igreja, pra mim ela evocava exatamente isso. Eu reconhecia a beleza dela, ela me levava pra um outro lugar, assim. E tem uma simplicidade tão grande assim na composição, mas é o belo no simples, assim. É uma coisa que eu não sei nem explicar, mas ela sempre me tocou dessa forma, assim. Falei, nossa, essa música pra mim é a música perfeita, né? E a beleza e o casamento entre melodia, letra e harmonia também. Eu nunca vi nem gente se atrevendo muito a reharmonizar ela, porque é perfeita, assim, eu não tenho o que fazer. E até assim, pra mim o desafio produzindo ela foi de como não perder isso, que essa essência da composição que já tem tudo o que precisa, assim, né? Como só acrescentar sem atrapalhar o que já está acontecendo ali. E para mim é aquela coisa, só de colocar, né, a voz da Josane, colocar músicos bons e essa orquestra que a gente introduziu, né, de cordas, realmente assim, já elevou ela de um jeito assim, maravilhoso. E aí até aproveito para falar um pouco aqui da gravação, assim, né, que esse foi um pedido que eu tinha feito já desde o começo. Olha, se der pra gente gravar um pessoal de cordas, ia ser muito legal. E essa foi a primeira música que a gente conseguiu gravar, né? Que a gente foi gravar com essa orquestra que quando a Josane e o Marcelo aprovaram de fazer com uma orquestra da Macedônia, La Fames Project, que eu já tinha trabalhado com eles em outro projeto. E tinha me encantado completamente, assim, com o talento dos músicos, com o profissionalismo de todos eles, do estúdio. Eles têm tem uma coisa com eles que normalmente quando a gente grava, a gente sempre faz muitos takes de tudo que a gente faz, né? Tenta achar o melhor. E com eles é muito mais difícil esse processo, porque eles não fazem take ruim, não sabem tocar take ruim. Tudo que eles tocam desde a primeira nota, quando começa a sessão de gravação, é só beleza pura, assim. Então foi um privilégio, assim, poder ter eles gravando nessa música e em outras músicas do disco. E também pude contar, foi aqui que a gente começou a gravar, realmente gravar músicos, né? Porque minhas demos eram todas feitas no computador. E aí pude contar com músicos ao redor do mundo. E eu estava em Los Angeles gravando baixo, violão de lá. E chamei o André Oliveira Travagin, que gravou bateria no primeiro disco. Ele pôde gravar nesse segundo também, de São Paulo. E aí tivemos o Marcelo gravando da sala dele lá. Fui lá para Nova York gravar o piano dele, um Steinway bem maravilhoso.
e que não podia deixar de, né, ficar de fora desse disco. Então foi muito especial, assim, e essa foi a primeira música que a gente começou a gravar e que tomou essa forma, assim, né, de demo para uma produção completa. E eu lembro do primeiro acorde que essa orquestra tocou lá na Macedônia, já no primeiro take, eles sacaram exatamente o que é para fazer nessa música e conseguiram fazer exatamente isso, né? Só destacar a beleza que já tem nessa música, né? Que ela já é pré-existente na composição em si, e a gente só ressaltar isso, né? Com os instrumentos e com o arranjo. Então, foi muito especial. Alex, e você está comentando, né? Falando sobre esses músicos e como nós estávamos espalhados, né? Você na época morando em Los Angeles, eu aqui em Nova York, e aí gente no Brasil, depois você voltou pro Brasil. Isso foi tudo muito especial, e no primeiro álbum a gente gravou a minha voz, flautas, cello, os seus violões, na casa da Débora e do João Batista. E a gente teve essa coisa gostosa, familiar, né? A gente gravando na casa deles, e eles vinham com cafezinho, com bolo. Então, o gravar também a minha voz, para mim, foi muito especial, porque eu não estava dentro de um estúdio. Hoje, né, eu preciso gravar, eu tenho tantas horas e tem que ser rápido, né? E aquela atenção toda. Então, foi muito gostoso. E a gente conseguiu fazer isso de novo agora no segundo CD, porque eu gravei a minha voz aí no seu estúdio, na casa dos seus pais, em Campinas, que também foi muito especial, né? Toda vez que a gente saía para gravar, a gente tinha esse abraço da família Heinrich, né? Com todo mundo, com essa família pequena que você tem, né, Alex? E de vez em quando um filho entrava, outro saía, enfim, tinha que resolver uma coisa e compra leite. Enfim, foi uma confusão gostosa que aqueceu o meu coração, e eu agradeci a Deus depois, porque eu sabia que a voz também ia transmitir todo aquele carinho, né, que estava sendo compartilhado com a gente naquele momento. Com certeza. Desde o primeiro disco, né, o primeiro disco entrou quando eu tinha acabado de conseguir adquirir assim, equipamentos suficientes para ter um estúdio móvel, né? E foi já super legal lá naquele primeiro disco não ter, né, contar com a Débora e poder gravar todos os instrumentos solistas e tal lá do estúdio dela, todos, né, baixo, violão, sua voz, cello, mas também poder levar esse mesmo estúdio para casa do André, onde eu gravei a bateria dele lá, e depois para uma outra casa de um outro amigo meu que tinha estúdio, onde eu gravei as cordas. E em nenhum momento naquele primeiro disco a gente teve aquela pressão do estúdio pago, você tá com horas agendadas e o tempo rodando, né? Aquela coisa de tempo é dinheiro, né? Vamos apressar. A gente foi tudo, é como se o CD inteiro tivesse sido gravado em casa, né? Sem pressão, podendo voltar no próximo dia, reviver, refazer. E isso é muito especial. E no segundo disco teve muito desse mesmo caráter, né? Todos os violões e baixos eu gravei praticamente tudo em Los Angeles, na minha casa, os pianos na sua casa, né? Não exatamente nessa, mas aí perto, né? Na rua de trás, na sua sala de estar. Depois o Boccato também, ele gravou do estúdio na casa dele, então teve muito desse feeling, assim, né, de poder estar em casa, sem pressão, vamos fazer arte e fazer música bonita, sem pressão de tempo, sem pressão de dinheiro, e, né, poder voltar, refazer e até chegar num resultado que a gente queria, né, mas isso foi fundamental mesmo, assim, eu acho, pra gente atingir o resultado que a gente queria atingir, com certeza. Alex, eu acho que as pessoas iam gostar de saber também. A gente estava falando, né? Você comentou um pouquinho, enfim, sobre os arranjos. Uma coisa que a gente faz, acho que as pessoas não sei se sabem, mas o Alex faz o arranjo e aí ele manda para mim. Tá bom? Tonalidade tá boa, né? Porque a tonalidade também para a voz muda muito, né? Ainda mais para minha voz, que é uma voz treinada
também para música erudita, né? Enfim, para ópera, para canção brasileira. Então isso faz muita diferença na cor. Então ele manda para mim o arranjo e eu sempre acho lindo, né, Alex? E aí depois eu coloco uma voz guia e aí a gente vê, é isso mesmo? Ficou legal? E depois a gente faz toda a gravação, né, de todos os instrumentos com gentes, né? E gente muito maravilhosa aí, como o Alex comentou. Exatamente. E nesse eu quase te convenci a ficar na voz guia, né? Porque já quando você introduziu voz guia nesses arranjos todos, que antes estavam só como MIDI, né? Aquele som computadorizado, eu falei, nossa, agora virou música, né? E já estavam, assim, takes fenomenais, que você gravou aí do seu closet em Nova York, né? Mas com um microfone já sensacional. E já tava, assim, já foi um processo muito bom, assim, introduzir essas voz guias, né? E eu não deixei, né? Eu falei, não, eu quero gravar, pensando, agora eu vou gravar, agora vai pro álbum, né? Então, exatamente. Eu falei assim, não, eu preciso ter esse prazer, mas realmente já foi muito especial, é especial desde o começo do processo, né? Então, é muito legal, né? E eu acho que serve também como um laboratório, né? Para mim é um laboratório, né? Para testar a minha voz, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, que voz que eu vou usar. Então, realmente foi muito legal. Excelente. Até uma coisa que a gente já tinha conversado, né? Sobre... foi um privilégio que a gente passou vários anos com esse repertório, com os arranjos indo aos poucos, assim, e você introduzindo, né? Colocando a voz guia. É como se fosse o nosso ensaio, assim, a gente amadureceu o repertório juntos por muito tempo, e aí quando foi realmente gravar o final, assim, o repertório já estava totalmente internalizado, assim, já fazia parte de você e já estava numa maturidade muito além do que muitas vezes não é um caso na produção de um disco, né? Às vezes entram no estúdio primeiro, começam a gravar, criar e gravar já ali a primeira versão da música e já fica gravada para sempre. Lança aquilo e depois a banda, o artista começa a ensaiar mais e tocar, se apresentar, e aí vai amadurecendo o repertório depois de gravado, né? E aqui foi legal que foi o processo ao contrário, foi amadurecendo até chegar num nível, não, agora a gente conhece muito bem esse repertório, faz parte da gente já, e aí gravamos as versões finais de tudo, né? Então isso foi muito, muito bom também. Esperança e fé, sonhando a luz tão clara da manhã, eu ficarei de pé. Enluarado é uma daquelas canções que a gente ouve e já se apaixona. E uma das coisas que mais me surpreendeu depois que eu conheci mais sobre o Gladir e sobre o seu repertório foi a sua poesia. A maneira como ele usa a palavra, os seus sons e significados é para mim muito especial. E a poesia dessa canção começa assim: enluarado de amor por ti, embevecido de esperança e fé, sonhando a luz tão clara da manhã, eu ficarei de pé e saudarei o dia que virá inaugurar a tua redenção. Escreverei nas portas do olhar as notas da canção e cantarei a vida, tão breve eternidade. É lindo, né? É uma poesia maravilhosa mesmo, e mais do que qualquer outra música, assim, por ser tão poética, né? Enluarada é uma que eu falei, não, essa aqui eu preciso evocar, né, com a música esses sentimentos de beleza, de leveza, tudo que o lírico está descrevendo, né, são coisas assim, são coisas leves, né, esse sentimento tão leve e gostoso, né, até do acordar de manhã e absorver a beleza, né, de Deus na natureza, e me fez querer escrever um arranjo intimista também,
menor do que os outros que eu tinha escrito até agora. Então eu não pensei em orquestra de cordas, por exemplo. Pensei numa coisa mais um violão, um piano, até fazendo um dueto os dois, né, o violão e o piano. E até foi a primeira vez que eu usei um baixo elétrico também, exatamente porque eu achei que o baixo acústico aqui estava vindo, apesar de ser um instrumento acústico, nesse caso ele estava meio soando grande, e o baixo elétrico era um som mais focado, mais definido, e eu quis trazer um pouco dessa coisa menor, intimista, mas não podia deixar de ter cordas. Só que em vez de recorrer à orquestra da Macedônia, eu decidi ter só um cello solo, que é um dos meus instrumentos favoritos. Acho belíssimo, e não sou só eu que penso isso, né? Normalmente realmente é um instrumento que toca muitas pessoas sempre comentam, né? Como o cello, ele é muito expressivo, né? Ele tem essa coisa da tessitura parecida com a voz humana, assim, também. Ele se assemelha muito, assim, com a voz. Então ele é um instrumento muito humano, muito expressivo. E aí, para isso, eu pude contar não só simplesmente com a primeira cellista da Sinfônica de Campinas, que é também a primeira cellista da Sinfônica da Unicamp, que é a Lara Zigiati, que, por sinal, por essas coincidências do mundo, ela a minha sobrinha estuda no conservatório dela, que é praticamente vizinho aqui do estúdio. Então foi uma super conveniência, assim, ter simplesmente uma das melhores cellistas aqui de Campinas, aqui do meu lado, podendo vir aqui gravar no estúdio e nos agraciar com esse cello, assim, muito maravilhoso, né? E para essa música eu sempre lembrei, ao escrever esse arranjo, eu me lembrava, sempre vinha na minha cabeça uma gravação do Yo-Yo Ma com o James Taylor, e eu sempre achei sensacional o dueto que eles fazem, o violão do James Taylor super intimista, com a voz dele intimista também, e esse cello muito delicado, solista, né, e nesse contexto, assim, de uma instrumentação menor, mais intimista, e é muito bela mesmo. Então essa foi a minha escolha para Enluarado, assim, e fiquei muito feliz com o resultado final também. Quando na dor, na tentação, quero em tuas mãos agarrar, para que não venha me desviar. Permanecer é uma dessas músicas que sempre me impacta. Ela é uma canção tão pequenina, com apenas 4 versos, e ao mesmo tempo tão profunda. E o interessante, né, Alex, é que neste álbum aqui, a música que tem esses 4 versos tem esse arranjo mais complexo e cheios de instrumento, né? Então é bonito quando você ouve depois, né, o álbum inteiro e vê esse crescendo, né? Até essa canção permanecer com esses 4 versos e essa melodia genial do Nelson Bomilcar. Realmente. Essa música também sempre me impactou muito. Uma música tão simples, tão pequena, né, mas tão bela e tão potente, né? E para mim, o fato dela ser tão curta assim, né, e tão pequenininha, acaba me dando muito espaço para criar, né? Aí eu criei, né? Então são praticamente, musicalmente, se for ver, são 2 estrofes praticamente, né? A melodia praticamente tem a melodia dos 2 versos, primeiros versos, e depois essa melodia praticamente se repete igual para os outros 2 versos. E acabou, e ela não tem um estribilho, não tem um refrão, né? Mas mas assim, a mensagem dela para mim tem um pouco desse, eu identifiquei um pouco desse contraste, assim, né? De ser uma música muito intimista, né? Você sente assim, o eu lírico ali, o autor, ele tá assim num momento de solitude, de autorreflexão,
Momento, mas ao mesmo tempo conversando com Deus, buscando estar na presença de Deus, que por sua vez é só o criador de todo o universo, né? O autor da vida, né? Então, até assim, a harmonia dela original mesmo, assim, já criou uma certa grandeza ali para esse momento, quando ele fala, quero me firmar meus pés em ti, ó autor da vida, assim, você já sente o jeito que a melodia sobe, os acordes, né? Aqueles 3 acordes maiores, assim, que é meio que uma finalização de música até bem comum, assim, mas é grandiosa, né? E então, pra mim, isso aqui começou a me instigar, assim, ok, aqui a gente precisa crescer e precisa retratar um pouco mais dessa imagem do autor da vida, né? De uma pessoa num momento intimista ali conversando com o criador de todas as coisas. E o fato dela não ter nenhum estribilho, nenhum refrão, assim, pra mim também me deu vontade de, poxa, juntar essas duas coisas, assim, né? De ter essa necessidade, sentir essa necessidade de crescer mais quando ele fala do autor da vida, de querer estar na presença de Deus, se firmar na presença de Deus, e essa possibilidade de criar algum estribilho ali para essa música que segue seguindo esses versos, e logicamente seria instrumental, né? Eu não ia me atrever a criar uma letra nova para a música, não é como se a música estivesse faltando nada, mas eu quis me aproveitar da situação de poder ter um instrumental rico aqui e criar esse instrumental que meio que fosse uma interpretação sonora dessa imagem da grandeza de Deus, de se firmar, de estar na presença de Deus, né? Eu queria levar o ouvinte à presença de Deus de uma forma musical, assim, né? Com essa arte musical. Então, assim, tive a ideia dessa melodia, até uma harmonia nova, assim, um trecho instrumental novo, assim, que meio que tivesse esse papel do estribilho que normalmente canções têm, que normalmente é o clímax de uma música, né? A hora que a música cresce de verdade, normalmente é aquele trecho musical que todo mundo decora, que lembra, né? Os versos contam uma historinha e depois o refrão é aquilo que todo mundo canta junto e tal, é aquele momento mais grandioso, assim, da música. Então, foi essa a minha intenção ali, quando eu introduzi essa instrumental, e aí eu senti, como a música também é muito curta, ela logicamente foi repetida, né? E não podia só repetir o mesmo arranjo, eu quis criar também, além dessa evolução dos versos para esse estribilho novo instrumental, que é um grande crescendo, assim, né? O momento que começa bem intimista e depois a pessoa basicamente chega à presença de Deus, pelo menos tem esse anseio grande de estar, né, firmado aos pés de Deus. E aí a repetição, ela volta, né? Volta um momento mais intimista, mas não tão intimista. Já é um segundo momento desse momento de reflexão do eu lírico, em que ele já está mais profunda, de uma forma mais profunda, se adentrando a presença de Deus, diria assim. E logicamente, daí quando se repete o estribilho instrumental, aí eu quis ir com tudo e trazer toda a instrumentação que a gente tem no disco inteiro para tocar junto com uma grande orquestra mesmo. E inclusive a própria orquestra de cordas gravou várias partes diferentes, né? Não bastava uma orquestra, eu escrevi para 3 orquestras de cordas. E tive essa ideia de ir só incrementando, e cada instrumento quase como uma identidade própria, assim, tem poucas dobras, né? Normalmente quando a gente vai aumentar uma instrumentação, é comum que ainda se tenha alguns poucos elementos só da música simplesmente dobrados, né? Copiados e colados para vários instrumentos, e às vezes em oitavas diferentes, que seja, mas simplesmente dobras, assim, com cores diferentes, com instrumentos diferentes. E aqui cada instrumento quase que faz tem o seu próprio elemento musical, assim, são vários contrapontos, várias coisas diferentes acontecendo, que acaba criando essa massa sonora, assim, realmente que eu queria levar o ouvinte para um outro lugar, assim, né, como se o eu lírico ali, que estava no seu momento mais intimista, conseguiu agora eliminar as distrações mundanas ao redor dele e realmente estar focado totalmente em estar na presença de Deus, né. E eu devo até citar, não posso deixar de citar a minha tia Juliana, que por sinal
é a nossa conexão, né, de muitos anos, é que uma das suas melhores amigas e minha tia que nos juntou, e ela, ouvindo esse arranjo, ela comentou, né, como a primeira impressão dela foi de sentir que ela estava flutuando, assim, né, quando entrava nessa parte. E é mais ou menos, era essa ideia que eu tive mesmo, assim, de que deixar o ouvinte se levitar para uma outra, um outro nível, assim, um outro lugar e esquecer um pouco do mundo e se focar em estar na presença de Deus, né? Você sabe que você estava falando dessa canção, e eu também lembrei desse comentário da Ju, e ia fazer esse mesmo comentário. Para mim foi muito, muito especial. Aqui tem 3 flautas lindas, né? Que eu gravei, e foi tão interessante como que você coloca também essa sonoridade das flautas também numa região bem grave, e tem muito cruzamento entre elas, então parece que elas se misturam, assim. Eu achei tão interessante como o efeito sonoro, né, que isso causou, e essa canção é uma dessas que dá vontade de ouvir a voz só com as flautas, né, a voz só com piano, a voz só com, né, violões, ou a voz só com as cordas, né? Quando a gente gravou as cordas, foi muito emocionante ouvir, porque elas estavam destacadas, né? E a gente ouvia, assim, aquelas, né? Aquela gama, né? De cores e de sonoridade. Foi muito, muito, muito especial. Então, realmente, tá aqui o nosso diamante, Nelson Bomilcar. Muito obrigada pela composição. Exatamente. E até comentei, né, algumas vezes, é incrível como esse trecho instrumental final, assim, que é o mais cheio e complexo, assim, né, dura 30 segundos, 40 segundos, talvez, assim, de música, mas é incrível, assim, a quantidade de horas, de dias, assim, gastos, não só escrevendo, reescrevendo, rearranjando, orquestrando, depois para as gravações, gravando takes diferentes de cada um dos instrumentos, e depois mixando tudo, né, para você poder ouvir tudo que tá acontecendo ali. É um desafio muito grande, assim, e realmente foi uma música, por alguma razão é aquele trecho que não, eu preciso trabalhar nisso aqui até chegar nessa ideia louca que eu imaginei algum dia lá, falei, não, eu quero que soe uma coisa realmente, uma pessoa tendo um momento de estar no céu com Deus, né, então foi muito especial. Eu lembro, Alex, de você falar assim, olha, agora vai. E a gente escutava a canção. Não, eu preciso chamar atenção. Isso, eu vou chamar atenção para esse instrumento. Eu acho que a gente voltou naquele dia umas 8 vezes, né? E no dia seguinte ainda teve mais uma vez. E com essa coisa dos vocalizes também, eu achei interessante que você põe esse estrebilho, que é um estrebilho em forma de vocalize, né, para voz. Então é um A, né, com essa vogal aberta que a gente tem, e foi interessante porque a gente tinha gravado a minha voz, depois de um tempo a gente começou, quando você começou a mixar, né, surgiram algumas ideias de fazer um crescendo, né, a primeira vez que aparece esse estribilho, a gente não estava feliz, depois eu voltei, a gente gravou de novo, e com uma ideia completamente nova, né, e interessante que a voz tava, assim, tinha um pouquinho mais de cor do lírico, né? E eu achei que combinou assim tão bem, né? Aquele êxtase lá no meio, né? Dessa voz com essa vogal mais simples que a gente tem, né? Que é esse A, né? Então foi muito especial esse momento que a gente teve. É interessante falar que na escolha do repertório, né? Aí você com os arranjos, eu com a minha voz, que cor que eu vou dar para aquilo, durante a gravação, durante a mixagem, assim, é tudo muito, muito intenso, né? E muito profundo para a gente conseguir chegar nesse que naquele dia, né, Alex? Que naquele dia a gente achou, não, essa aqui é a gravação, né? Então foi tudo muito, muito pensado e feito com muito, muito cuidado, né? Com certeza.
preciso chão para saborear o sabor da vida. Para recomeçar, é também uma canção do Gladir. O Gladir escreve muita música e muita música boa. Então ele manda mensagem para mim assim: Josane, eu escrevi essa música aqui hoje de manhã. E você ouve a música, você fala: what? O quê? Né? Então eu fico assim impressionada, né, como ele consegue compor muita coisa e compor muita coisa boa. E para recomeçar, quando eu ouvi também foi aquela música assim, Amor à Primeira Vista, né? E o interessante dessa canção é que toda vez, né, que eu tô ou ouvindo ou cantando, ela é diferente, né? Porque o texto fala assim: para recomeçar é preciso força, para o primeiro passo é preciso o chão. E parece que a gente sempre está recomeçando, a gente sempre precisa de um chão, né? E isso faz com que cada vez, né, que eu cante essa canção, você tá diferente, então você canta diferente. E essa é uma coisa, é uma preciosidade que a música tem, né? Ela está lá naquele momento que você interpreta, né? Então a sua interpretação nunca é a mesma, assim como o meu ouvir para ela nunca será o mesmo, né? Porque nós somos pessoas dinâmicas e diferentes, né? E a cada vez, cada dia a gente passa por novas alegrias ou novas tribulações e a música vai acompanhando a gente. E é uma coisa que realmente eu tento fazer praticamente com todos os arranjos que eu faço, mas com essa especialmente também tem tudo a ver com o que você está falando. Eu não gosto de começar uma música com um arranjo que vai ser o mesmo arranjo depois no meio da música, no fim da música, começar como ela vai acabar e você fica naquela coisa, um arranjo estático assim o tempo todo, né? E pra mim uma coisa sensacional assim de fazer com uma banda desse tamanho, uma banda grande, é exatamente os crescendo assim, né? Então você fazer um começo, meio e fim para tudo assim. E para essa música não foi diferente assim, até gostei como ela entrou depois de permanecer também, falando nisso também, como a música muda, né? Quando você, dependendo do seu momento. Para mim, colocar ela depois de permanecer, deu um outro momento assim também. Até eu tava pensando nisso, até foi perto de uma época que a gente tava tendo uma conferência aqui sobre sofrimento, assim, né? E pensar na dor, permanecer quando na dor, na tentação. Pra mim, criou outro sentido essa música de uma pessoa que passou por sofrimento, passou pela dor e tá se reerguendo, assim, né? Nossa, agora essa música já fez muito mais sentido, assim, pensando numa dor extrema, assim, alguma coisa assim. Ou então, né, pensando mais na permanecer, que tem esses altos, um alto e baixo, assim, né? Um baixo, muito baixo, um alto, muito alto, tanto a música, né? E o arranjo, e meio que emocionalmente, assim, né? Então ficou interessante para mim ela vir logo depois e ok, agora vamos depois disso que passamos, vamos recomeçar e fazer todo sentido para mim voltar a uma coisa intimista, a uma coisa pequena e fazer esse dueto de violão e de voz só, né, por um tempo e fazer o arranjo e ir se desenvolvendo aos poucos, né, à medida que você vai cantando os versos e ao longo da música toda, até por sinal depois tem essa mudança de tom também, e aí realmente vira um outro arranjo assim completamente, muito mais cheio, e eu acho que isso tem tudo, é uma coisa que eu adoro fazer com arranjo e acho que tinha tudo a ver com essa música também, e ainda mais que ela tem esse caráter também já de leveza, uma coisa que infelizmente eu não acho uma tradução no português, mas que é uplifting, assim, né? Uma música que te ajuda a reerguer, assim, vamos recomeçar. Então eu achei interessante de criar essa historinha assim no arranjo de começo, meio e fim, e aos poucos assim a música vai crescendo, te elevando, né?
E uma coisa muito legal, assim, muito especial que essa música teve, essa gravação, foi a participação do Rogério Bocato na percussão, que é um músico da categoria mais elevada que um músico poderia ter, simplesmente. Ele já havia me marcado muito como um dos meus professores no meu curso de música popular na Unicamp, e que foi um contato super curto que eu tive com ele, na verdade, porque logo depois ele foi seguir uma carreira surreal em Nova York, só tocando e gravando com todos os meus heróis musicais, né? E lecionando nas melhores escolas do mundo, assim, né? Então, a forma dele gravar, logicamente, seria uma coisa muito especial, assim, que eu não vejo, assim, né? Eu trabalhando com produção musical e gravação, normalmente as pessoas vêm gravar lendo uma partitura, conhecem a música ali na hora e tentam fazer o seu melhor, né? Mas ele, assim, ele já tinha me marcado há muito tempo atrás, há uns 20 anos atrás, no meu curso, porque ele insistia que nós, os alunos, a gente realmente aprendesse as músicas que a gente fosse tocar. E nunca tocar lendo, principalmente a gente faz um curso de música popular, de jazz. Ele botava na nossa cabeça que a gente tinha que aprender de fato aquele tema, aquela música que a gente vai tocar, e não basta só assim eu, baixista, aprender as notas fundamentais dos acordes para saber tocar o baixo, ou o baterista aprender a forma, quantos compassos tem cada parte. Não, todo mundo tinha que aprender a melodia, saber pelo menos cantar a melodia que seja, saber todos os acordes, decorar tudo, para você realmente saber a música. E daí, a partir daí, no contexto do jazz, né, que era o nosso caso, daí você pode improvisar a partir dos elementos que você já sabe, que já estão decorados, internalizados, né, dentro de você. E eu vi isso na forma dele gravar essas músicas. Eram todas músicas inéditas que ele não conhecia. As músicas que ele gravou estavam sendo gravadas pela primeira vez, eu creio que todas elas. E eu vendo ele, eu recebendo os takes dele e os vídeos dele gravando também, ficou claro que ele não estava lendo nenhuma partitura mais. Ele estava não só tocando de olho fechado e assim, com toda a emoção, mas... E também, além de tudo, eu conseguia ouvir, prestando bastante atenção, ele cantarolando as melodias das músicas, cantando junto com a Josane. E que não apareceu na gravação, ele é profissional, ele sabe o quanto que ele pode deixar a voz dele sair, e realmente não vazou, não saiu assim na gravação, ainda mais depois que tem a voz da Josane em cima, né? Mas ele tava com aquilo tudo tocado de cor, não só com o arranjo decorado, mas a música em si, a melodia da música, toda a forma, tava tudo decorado. E basicamente se permitindo de tocar com o coração, assim, né? Que é literalmente o que significa, né? Se você ver a etimologia da palavra decorar, é isso, né? Tocar do coração. De cor vem do coração. Em inglês fala, né? Play by heart, quando você fala de decorar. E é isso que você sente, você ouve isso na performance do Bocato. Você ouve o coração dele tocando com emoção e fazendo música, e não simplesmente lendo notas num papel, assim, né? Então isso foi muito, muito especial. E ainda, para deixar mais especial a participação dele, ele ainda criou eu pedi uma bateria praticamente, assim, mas queria que fosse uma coisa única dele, né? Porque eu sei que ele tem um arsenal de coisas assim que é impressionante. Então ele criou uma percuteria que é quase como se fosse uma bateria, tocando quase como, né, meio que com uma bateria mais tradicional, mas cada peça é uma peça de percussão e assim, de lugares, de cantos diferentes do mundo, assim, e coisas muito raras, assim, não é aquela percussão tradicional que você ouve assim em qualquer disco, né? Não tem uma conga, um bongo, não, são coisas que eu nem sei mais, eu nem sei te dizer o que são, mas cada peça é uma coisa da Quênia, outra coisa não sei de onde. E coisas assim muito específicas, assim, sonoridades muito únicas. Então ele criou uma sonoridade única que ninguém reproduz, assim, não tem outra pessoa fazendo isso. E ele vai criando ali com as peças, assim, para essa música especificamente. E o que mais me marcou dessa sonoridade que ele criou foi exatamente essa coisa da leveza que eu tava querendo realmente trazer para esse disco. E soou uma bateria muito mais leve do que uma bateria tradicional, né? Então foi assim muito especial. Eu me encantei assim com o resultado final. E então o Bocato realmente foi uma super bênção, uma super participação especialíssima aí no nosso disco, com certeza.
Ele é um querido, né? Ele é demais. E falando sobre o Bocato, né, é interessante que é uma troca, né? Existiu uma troca, porque, né, a gente recebe a música dos compositores, né? Letra, música, harmonia, enfim. E aí essa música foi para você, né, se sentiu inspirado por aquilo, por aquele material, e você criou, né, esse arranjo, e depois entram os músicos, né? Então foi tão interessante para mim, porque eu tinha feito as vozes guias, né? E depois, quando eu já gravei com todos os instrumentistas, e foi muito legal, porque é realmente uma troca, né? Um influencia o outro, e sempre de uma maneira boa, né? Isso que você colocou do crescendo que teve nessa canção, que é lindo, né? Você começa essa coisa bem íntima, bem meu cantinho violão, né? Bem brasileiro, o violão e a voz, e aí depois ela vai aumentando, né? E você faz o crescendo com os instrumentos, né? Isso eu acho bem interessante, e na voz eu tentei fazer a mesma coisa. Então é sempre um desafio para mim gravar quando a coisa assim é muito transparente, né? E parece que a minha voz ia quebrar, assim, é um tico-tico de voz. E aí depois a voz também, você vê que a prega vocal depois está mais vibrante, e, enfim, está seguindo essa alegria também que essa música traz, né? Então eu achei sensacional como você trabalhou esse arranjo, né, para ter esse crescendo. E é tão importante isso que você falou. Toda vez que você repete uma coisa no seu quando uma música se repete, né, quando existe uma repetição ou de uma melodia ou de uma letra, você nunca faz um arranjo igual, né? Então eu acho muito legal isso, porque é um respeito tão grande que você dá àquilo, né, pela repetição da música, e nada é por acaso, né, no seu arranjo. Eu acho isso muito bonito. Tudo que está ali porque tem um significado maior, né? Aí quando você vê essa obra pronta, você fala assim, é isso, né? Então, assim, é muito legal essa troca, e a gente vai se inspirando, né? Um vai se inspirando no outro para dar vida a essa obra de arte, né? Que é a canção. Amarra o pano na cintura, ajoelha e cuida como eu cuidei. Foi muito especial gravar o Lava Pés, primeiro porque é uma canção sua e eu estava ali gravando com o compositor do meu lado, né? Então, eu não sei se você lembra, Alex, quando a gente começou a falar do segundo CD, eu falei para você assim, não, precisa ter uma canção sua, né? E quando você decidiu, você falou para mim assim, o que você acha dessa canção aqui? Eu ouvi e ela é linda, né? Mas é também desafiadora. Então, eu estava ali gravando, cantando a voz de Jesus. E toda vez que eu vou cantar uma canção, eu penso muito nisso. O que o texto diz? Quem é essa pessoa, né? Quem é o eu lírico? Quem está falando? Se a pessoa está alegre, se a pessoa está triste, se isso é engraçado. E nessa canção, eu sou uma mulher, né? Uma voz feminina cantando a voz de Jesus. Então, eu tentei trazer uma suavidade, uma intimidade para a interpretação, como se eu estivesse falando e não cantando. E eu achei que o resultado ficou lindo, né? A gente demorou alguns takes, a gente gravou, aí eu falei, não gostei, vamos de novo. Eu acho que no quarto ou quinto take a gente falou assim, olhou um para o outro, é essa sonoridade para a voz que a gente quer dar, né? Então foi
bem desafiador, mas eu fiquei muito feliz de gravar uma canção sua, né, do seu lado. Foi muito, muito bom. Obrigada por me dar essa canção. Imagina, obrigado você pela performance que você trouxe, né, por essa gravação, né. Eu pensando até nisso que você está falando e voltando essa coisa minha, né, de sempre querer tentar achar qual seria o arranjo ideal para uma música, a gravação, né, o melhor arranjo que ela possa ter, melhor gravação que possa ter. Eu acho que até foi uma razão de porque essa canção estava engavetada há tantos anos, assim, foi porque eu não conseguia nem ter a capacidade de imaginar, assim, eu sabia que ela tinha potencial, né, mas eu não conseguia imaginar o que seria esse arranjo, essa gravação. Eu só tinha ali a minha demo só com voz e violão, que não me agradava tanto. Eu sabia que a composição podia ter um potencial, mas eu não sabia imaginar como que ela poderia ser, né, como poderia ser essa performance. E você trouxe pra mim essa performance. Foi assim, pra mim, mesmo essa coisa, né, de você como mulher cantando na voz de Jesus, eu acho que mais que tá ali literalmente Jesus falando, literalmente Jesus lavando os pés dos discípulos, aquilo tudo é um símbolo, né? É Jesus servindo, é Jesus amando ao próximo e mostrando, né? Dando um exemplo, é assim que você faz, é assim que você ama ao próximo, você quebra todas as barreiras da sociedade, você não esquece o que é aceitável, o que não é aceitável na sua sociedade, você simplesmente ama ao seu próximo como a ti mesmo. Você ama a Deus acima de todas as coisas, e uma das maneiras de amar a Deus é literalmente logo o segundo mandamento de amar ao seu próximo como a si mesmo. E isso tudo para mim, toda essa simbologia para mim também existe nela também essa simbologia da gente ter isso dentro da gente, de ter Jesus dentro da gente. Isso é ter Jesus em nós, né? É você fazer o que ele nos mostrou que é para ser feito, né? De servir um ao outro, de amar um ao outro. Então, para mim, é você seguindo o que Jesus mandou. É você, como Josane, mulher, você encontrando Jesus dentro de você e passando para frente o que ele fez, o que ele mostrou pra gente que nós deveríamos fazer, né? Então, para mim, tudo casou de uma forma assim muito especial. Até porque até coisa, pensando até numa coisa que tem rolado recentemente nos acontecimentos, né, no Enem, dessa coisa do aspecto cuidador da mulher, né? Jesus estava falando, até eu, homem, posso fazer isso, né? Que normalmente vocês pensam que mulher que faz, que tem esse papel de cuidadora, e enfim, em todos os sentidos, assim, eu senti que teve tudo a ver essa música na sua voz, e a performance que a gente encontrou realmente, que você achou da sonoridade da voz, foi realmente perfeita, assim, de trazer esse caráter intimista, de basicamente estar aqui Jesus tete a tete, conversando com o ouvinte, né? E foi muito, pra mim foi muito especial, e só isso já me inspirou, assim, também com essa instrumentação que a gente encontrou, né, desde lá da Paz e Comunhão. Pra mim, eu falei, não, essa aqui vai ser a oportunidade perfeita de ter o arranjo que essa música deveria ter, e a melhor gravação que ela possa ter. E pra mim foi um presente, né? Foi um super presente ter você cantando, ter esses músicos todos, e novamente, né, o Rogério Boccato, que foi assim... Trouxe a água, né? E foi uma coisa incrível também, porque eu originalmente não pensei que caberia percussão nessa música. Outra coisa também, não conseguia imaginar e não tinha escrito nada, mas depois que o Boccato entrou na história e teve essa possibilidade de ter ele aqui, aí pra mim, ficou tão claro, com todo o arsenal de coisas que ele tinha, falei, ia ser surreal, né, perfeito ele trazer exatamente o que você falou, não só trazer a água, né, mas levar o ouvinte para dentro daquela sala com Jesus lavando os pés, e trazendo esse vaso que ele tocou, o vaso e o pau de chuva, né, que ele trouxe basicamente, literalmente, quase essa imagem, né, do lavar dos pés, e realmente, assim, ouvindo agora, é uma coisa que transporta o ouvinte para aquela sala com Jesus.
e fez, assim, toda a diferença. Uma coisa, né, um afterthought, né, que eles falam, né, que é uma coisa que nem tinha imaginado que podia ter percussão nessa música, e no final é uma das coisas que mais chama a atenção dela agora, dessa gravação final, assim, e fez toda a diferença, né? Você sabe que eu tô aqui lembrando, porque a gente ficou com essas músicas, né, só eu e você. É uma coisa assim, né, meio que sagrada assim para nós dois. E quando a gente abriu esse repertório pela primeira vez, né, para alguns amigos nossos, foi tão interessante ver o impacto que o Lava Pés causou nas pessoas, né, que estavam ali, que eram talvez umas 20 pessoas, né, quando a gente mostrou pela primeira vez, e o álbum nem tinha sido lançado ainda e nem estava finalizado, mas foi muito bonito ver como isso tudo impactou as pessoas. E depois eu recebi mensagens, nossa, eu tô com aquela coisa, amarra o pano na cintura, né? E a pessoa ficou com aquela melodia na cabeça, né? E porque não é uma música muito fácil, ela não é fácil, né? Mas quando você tá lá ouvindo, né? Sentado, né? Se você tiver a oportunidade de colocar um bom fone de ouvido, né? E sentar e ouvir, a gente é levado para aquela situação, né? E transportado também, como você colocou de uma maneira tão linda, né? Fazer o que Jesus ensinou a gente, né? E aí o Bocato traz essa coisa da água e essa coisa do servir, né? Que é tão importante e tão necessária. Então, achei que a escolha foi ótima, Alex. Parabéns e que venham mais canções. Amém. Rei da glória, quem é o rei? Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? É o rei da glória. Portais é uma parceria entre Jorge Camargo e Gladir. E eles têm escrito muito e muita coisa boa, né? Então é interessante vocês acompanharem esses dois grandes músicos que a gente tem. E para mim essa canção, ela me lembra tanto da minha infância, porque ela tem tão claro sempre uma pergunta e uma resposta. Então eu lembro de quando eu era pequena, dividia a igreja. Vocês cantam essa parte, vocês cantam a outra parte, né? E essa coisa gostosa, que era um pouco de competição, né? Para ver quem que cantava direito e não se confundia com o que o outro estava cantando. E ao mesmo tempo tinha esse resultado sonoro assim tão gostoso, né? E tão grandioso de sermos todos várias vozes, mas no fim éramos uma voz só. E eu acho essa música muito, muito especial por causa disso. E claro, Alex, eu fiquei muito feliz também porque você me deu vários vocais, né, para cantar. Eu gosto bastante de cantar né, mais vozes, não só como solista, mas também colocar, né, outras vozes aí nos arranjos. E aqui, mais uma vez, a gente colocou essa coisa dos crescendos e dessa vez também os crescendos da voz, né? Então, da voz que era solista, depois ela foi aumentando lá para um duo, para um trio, para um quarteto, para um quinteto, né? Então, ficou muito bonito esse crescendo nessa canção. E muito desafiadora também, porque a gente não sabia como é que ia soar, porque na gravação, a primeira gravação que eles fizeram, tem muita gente cantando junto e cada vez um canta, né? E aqui, de novo, tava só a minha voz, mas eu acho que o resultado sonoro ficou muito, muito legal. Com certeza. A maravilha de gravar hoje em dia, né? A tecnologia possibilitar termos várias Josanes, né? Se a gente não tava feliz só com uma, agora a gente tem várias. E realmente ficou sensacional, assim, você, né, fazendo seus duetos e depois o trio e essa música e essa coisa toda do crescendo ficou realmente
é aquela coisa que eu sempre gosto muito de fazer. E ficou muito, muito especial mesmo suas vozes irem aumentando, um crescendo por adição, né, de elementos, de instrumentação, de vozes. E também até os músicos também foram se soltando, né? Essa música teve um caráter muito mais brasileiro, é a primeira música assim, mais abrasileirada. E uma coisa que a música popular brasileira tem muito é a improvisação, né? É muito mais música de músicos que tocam de ouvido, que improvisam, do que músicos que leem música, né? E criam ali juntos, né? Tem muito essa interação mais improvisada. E até para isso a gente trouxe um super pianista que eu tenho o maior privilégio de chamar de amigo, assim, um irmão de som, que desde o começo, assim, da minha vida musical, assim, ele também tava iniciando a vida musical dele, assim, começamos, assim, a ter aula de música meio que juntos, e foi por causa do meu professor de música me introduzir, falou, o Felipe tá também começando a ter aula de piano, e tá tocando bastante, e tá querendo formar um grupo, tá querendo tocar com outras pessoas, achei super legal. Então, assim, quando a gente começou a aprender nossos instrumentos, já fomos introduzidos um ao outro, e começamos a tocar junto, e a gente, nossa, foram muitos anos, décadas, assim, de tocar junto com ele, mas, assim, em algum momento eu comecei a buscar mais escrita, arranjo, composição, aprender outros instrumentos. Ele se focou no piano de um jeito tão intenso que, assim, não é porque ele é meu amigo, conhecido, é simplesmente um fato, como produtor musical, assim, que eu enxergo claramente que ele é o maior pianista do Brasil, se não um dos maiores do mundo, assim. Realmente é um talento absurdo, não podia ser diferente, né? Filho do João Alexandre, que é outro alienígena que caiu aqui na Terra, assim, com um talento absurdo, nato, assim, né? E aí, pra mim, não tinha outra escolha. Assim, pra mim, ele era a melhor opção pra ter alguém, um pianista que pudesse deixar solta a voz dele aqui. E então, tanto ele quanto também um outro super músico que eu sempre tô buscando desculpas pra chamar ele pra gravar, que é o Beto Correia, que veio tocar sanfona. E uma das coisas mais sensacionais dele também é exatamente isso. Eu faço uma parte de sanfona pra ele, escrevo ali uma coisa mais ou menos simples, mas ele sempre me devolve umas 12 coisas diferentes. E ele sempre cria junto, é um trabalho muito colaborativo, assim. E não foi diferente com o Felipe e com o Bocato também, na percussão. Eu escrevo a base do arranjo, mas depois eles fazem como um bom brasileiro de música popular brasileira faz, que é se soltar e realmente criar junto ali esse arranjo, né? Então, o arranjo começa com uma parte bem definida, escrita para o piano, para a sanfona, para as flautas, mas ao longo do crescendo do arranjo, ao longo da música, quanto mais ele vai crescendo, mais esses músicos vão se soltando e começa uma conversa entre todo mundo, né? O piano começa a conversar com você, com a voz, né, Josane? E com os outros instrumentos, sempre uma troca ali, né? De ouvir um ao outro, achar os espaços, agora é minha vez de dar um comentário aqui, agora é minha vez aqui. E aí isso também colaborou muito para esse crescendo ao final da música, quando todo mundo vai entrando, você tem mais comentários da sanfona, improvisados, né? Mais improvisos do Felipe, conversando com todo mundo, e vira uma festa, assim, né? Uma festa gostosa, uma alegria ali. E então isso pra mim foi sensacional, assim, dessa música, e achei que eu não sei por que eu ouvi essa música hoje. Originalmente ela não é assim, não tem um ritmo, um gênero brasileiro definido, mas ela é uma música bem brasileira, de compositores brasileiros, e em algum momento, quando eu comecei a brincar com ela, eu ouvi essa coisa meio caipira, meio... só que é um caipira meio diferente, assim, né? Eu gosto sempre de inventar moda também, né? Então virou meio que um caipira maracatu jazz sofisticado. Mas achei que casava muito, assim, com a melodia, com a ideia dessa música, principalmente pela primeira versão que eu ouvi, tem muito dessa coisa colaborativa de vários cantores cantando juntos. A gente não sabia exatamente se a gente teria uma participação de mais cantores ou não, ou se a gente ia fazer todas as vozes só com você,
Mas independentemente disso, eu quis trazer isso para um instrumental, de ter essa coisa de vários músicos muito bons do jazz que pudessem se sentir super à vontade para improvisar, para ficarem livres e ajudarem se crescendo, assim, né? Ficando cada vez mais livres ao longo da música, mais à vontade. Eles começam bem educados, lendo as notas na partitura, e aí ao longo da música vão se soltando e vão ficando mais à vontade, né? Então, achei que ficou muito, muito legal o resultado final. Recomeçar na força de quem tudo começou. Bom, quem me conhece sabe que eu não pareço, mas eu sou muito brasileira. Eu gosto muito de samba, então tinha que ter um samba para terminar esse nosso álbum. E eu achei que ficou tão bonito também, tão poético terminar o álbum com continuar. E eu achei muito bonito isso. Então, vamos continuar, Alex, vamos continuar. E essa canção é do meu amigo Luciano Garruti, que fez essa preciosidade, né? E Alex, você deixou esse samba bem chique, né? E como o Luciano falou, eu adorei o comentário dele, ele falou que é um samba de smoking. Eu achei isso ótimo e descreve muito bem o que você fez com a canção dele. Não, foi muito divertido trabalhar na Continuar e é sempre assim, um pouco também essa minha intenção, né, ao trabalhar numa música, de sempre tentar fazer o melhor arranjo possível. Eu também gosto de tentar de trazer sofisticação para aquilo, né, de atenção aos detalhes e da forma da performance, né. Eu gosto que seja uma coisa sofisticada, bem, né, bem pensada e intencional. E então foi muito bom receber esse comentário do Luciano, assim, sentimento de missão cumprida, né? Mas também, assim, é um pouco do arranjo, mas era também muito mais dos músicos, como eu já tinha comentado antes. Aqui, de novo, a gente contou com o Felipe Silveira, o Rogério Boccato, o André Oliveira, e realmente, assim, essa aqui é uma música que foi gostoso de ver, assim, a alegria dos músicos também de tocar. Assim, esse aqui é porque é o som que eles tocam, é o som que eles gostam de tocar. Esse samba, né, bem nessa onda do samba jazz, assim, que o próprio Felipe gravou um disco inteiro só disso, com o trio dele de jazz, de samba jazz. E então, assim, quando ele começou, até ele já sacou a música, assim, na primeira ouvida, né? Não só toda a harmonia e tudo que ele tinha que tocar, ele tirou de ouvido, só de ouvir uma vez, só ele já decorou praticamente tudo e já tava tocando. Foi uma coisa, até deu raiva de ver, assim, um cara tão genial, né? Mas assim, realmente a intenção, assim, da música, de qual era o papel do piano ali, sabendo que já ouvindo ali o violão fazendo a maior parte do acompanhamento e da levada do samba, né? Então ele ficou muito mais livre, assim. Tem vezes que é até impressionante. Falei, nossa, eu como arranjador, assim, eu não tenho essa sacada que ele tem como pianista, assim. Eu tinha vezes que via toda a gravação de piano dele, via as notas que ele tinha tocado e tal. Mas ele fazia um acorde com 2 notas só, 3, assim, o que ele pode acrescentar só para trazer essa sofisticação mesmo do piano ali, do piano jazzístico para dentro do samba, que já tem coisa desde que o Tom Jobim começou a fazer, de incorporar o jazz junto ao samba, aos ritmos brasileiros. E assim, ele realmente tem muita classe tocando e fez um piano muito sofisticado, também super livre, né? Super sabendo conversar junto com a voz, achando os espaços ali. E o Boccato também, que, poxa, pode trazer o arsenal inteiro de percussão dele e muitas coisas, muitas percussões variadas ali, criando várias cores diferentes. É uma coisa que também eu não falei muito antes, mas é uma coisa também que eu prezei muito, assim, por esse álbum, de trazer
cores variadas, assim, né? Sempre surpreendeu o ouvinte com cores diferentes, que são os instrumentos diferentes, assim, né? Então, se vai ter uma música que tem violão, eu tento trazer o violão de aço, de nylon, um bandolim, ukulele, para também fazer um pouco da parte ali do violão e criar cores diferentes para com instrumentos similares. E o Boccato fez isso também, que trouxe um monte de peça de percussão diferente, e junto com a bateria do André, né? E criou, assim, realmente um arranjo que está sempre evoluindo também. Você não cansa de ouvir, porque cada trecho da música te surpreende de uma forma diferente, né? E isso realmente foi muito legal, assim. E essa colaboração com os músicos, né? De deixar esse espaço para eles também estarem mais livres e criarem junto. Isso para mim é o que faz toda a diferença, né? Que acaba me surpreendendo também, né? Como o produtor, arranjador, é poder ter uma parte do arranjo que eu não tenho controle sobre aquilo, eu não sei como vai soar, e me deixar surpreender por esses talentos maravilhosos aí que colaboraram com a gente no disco, né? Para mim, como eu falei, né? Eu gosto bastante de samba, mas quando você faz uma obra dessas, que é uma obra estrófica, né? A gente tem 3 estrofes aqui, a gente tenta também, na voz, trazer elementos diferentes, né? Então, eu tentei cantar as 3 vezes de uma forma diferente, né? Então, como é que a gente faz isso? Ou quais foram as saídas que eu encontrei, né? Primeiro, na própria cor da voz, então fazer uma coisa mais íntima no começo, porque, né, tem menos instrumentos, menos coisas acontecendo ali, e aí depois você vai criando uma cor, né, e cantando um pouco mais forte. Então essa é uma coisa bem simples, né, que a gente usa bastante no canto. Outra coisa que eu acho muito legal é mudar as ligaduras. Então, às vezes eu juntava uma frase na outra e respirava num lugar que eu não tinha respirado a primeira vez, para causar também chamar a atenção também do ouvinte. Olha, nossa, tem uma coisa diferente agora, né? E aí eu lembro que na última estrofe a gente fez sempre essa coisa adiantada, né? Do ritmo adiantado, e foi a primeira vez que eu incorporei esse adiantamento na voz, né? Porque antes eu estava fazendo sempre as coisas no tempo, e aí, né, a gente, em alguns lugares a gente antecipou também. Eu acho que ficou muito legal o resultado final. E mais uma vez, né, você está falando de todos esses músicos aí, né, que foram parceiros nossos também, né, e vão inspirando a gente. E a gente vai criando mais coisas, né, do que a gente pensou que fosse criar. Muito, muito legal, muito interessante. Gravar mais um álbum com músicas tão lindas, arranjos tão inspiradores do Alex, ao lado de músicos tão geniais, é um privilégio. É mais um dos milhares de presentes que Deus tem me dado. E que essas músicas aqueçam o seu coração, acompanhem você na sua vida, nos seus momentos de adoração e proximidade com Deus. E faço das suas, Josane, das suas palavras, as minhas palavras também. Para mim foi um privilégio, foi um presente. E porque eu, como produtor e compositor, muitos compositores sempre falam do passion, nos Estados Unidos pelo menos, né? Falam do Passion Project, que é a oportunidade de você não ter trabalho e você criar aquilo que você quer criar, você compor o que você quer compor, produzir o que quer produzir, e que aquilo vai ser um projeto que você faz para você mesmo, para aquilo te fazer bem, né? Porque é o que você quer expressar. E para mim, esse CD é como se você tivesse me contratado para eu fazer um passion project meu, assim, porque você me deu liberdade para escolher a instrumentação, para arranjar como eu quisesse essas músicas, inclusive me trouxe até na escolha do repertório, né, ajudar a escolha de todas aquelas músicas que você tinha, quais que realmente
seriam as músicas que dariam mais certo, assim, para esse disco. Então você me deu muita liberdade, e acabou eu tendo tanta liberdade para criar, acabou que esse projeto acabou sendo o meu passion project também, de eu fazer o que eu queria fazer, o que eu queria expressar, de expressar o que essas músicas, esse repertório, o seu canto estava inspirando dentro de mim. E sem contar que a nossa colaboração, né, trabalhar junto com você é uma coisa muito deliciosa mesmo, é completamente a parte do que é o meu trabalho, né, do que é um trabalho ter clientes e concluir projetos. Esse daqui, até por sinal, você, né, nem prazo não tinha, né, tanto que a gente começou, eu acho que foi há uns 7 anos atrás que a gente fez aquela primeira fotinho juntos lá nos Estados Unidos, que falou, vamos começar um segundo CD? E eu falei, tenha paciência comigo. Então foi bem um clima de passion project mesmo, desses que você vai fazendo ao longo do tempo, sobrando tempo, você vai e você não finaliza aquilo até você chegar naquele resultado que você imagina, que você sonha, com o qual você sonhou, né? Então, para mim, foi um super presente, foi um privilégio e eu tô super feliz com o resultado e não vejo a hora de lançar isso ao mundo também.